Olá a todos, cá estamos nós de volta ao Inquietações. E hoje o nosso convidado, que não é convidado, é o Vitorino Matos, porque chegamos à conclusão que era simpático mostrarmos quem está do outro lado na qualidade de entrevistador, o Vitorino e a Madalena. Portanto, hoje é a vez do Vitorino. Olá, Vitorino. Olá, Madalena, olá, olá. E estamos de volta então com o Inquietações. Ahm, Pronto, vamos experimentar então o que é e como é estar do outro lado da barricada, passo a expressão. E pronto, estamos aqui a dar o corpo às balas para a menina Madalena me encostar à parede e me fazer todas as perguntas indiscretas que assim entendeu. Eu sou boazinha, não faço essas coisas, vá. Então, Vitorino, eu acho que a primeira questão que se coloca e que todos colocam é quem é o Vitorino. Olha, eu faço muito essa pergunta às Por pessoas isso com quem mesmo. falo. E é engraçado que ontem no trabalho pensei, ok, ela vai-me fazer esta pergunta. O que é que eu vou responder? Olha, sem pensar muito para evitar estar aqui com divagações e com dispersões. Eu hoje sou alguém simples, em constante transformação. Não sou o mesmo de ontem, não sou o mesmo de há um mês atrás, de há anos atrás. Portanto, sou um ser constantemente em renovação, em mutação. Curioso, agora lembrei-me de uma coisa. Eu já não sei de quem é a autoria, mas uma vez ouvi uma coisa que fez tanto sentido para mim, que eu nunca mais esqueci. E quando eu faço essa pergunta às outras pessoas, eu espero tudo, menos que me digam aquilo que fazem. A maior parte das pessoas diz isso. Então, ainda bem que eu hoje não sou a mesma pessoa que era há 5 minutos atrás, há um segundo atrás, porque isso significa que estou sempre em constante renovação e tenho consciência disso. E é esse ser em busca constante de si mesmo e de ir mais fundo e de se renovar e de trocar a pele constantemente. Que eu sou uma coisa, entre aspas, animada, que talvez não seja daqui, talvez seja de outro sítio qualquer, mas escolheu estar aqui neste momento preciso a viver aquilo que está a viver, com perdas, com ganhos, com sincronicidades brutais, com pessoas que vão saindo, pessoas que vão chegando. Um, e se às vezes aquilo que nos traz desconforto possa parecer algo menos bom, menos positivo. Por outro lado, a seguir esse desconforto surgem pessoas e surgem situações que nos abrilhantam o dia, que nos fazem sorrir e que nos fazem acreditar que, afinal de contas, vale a pena mesmo viver e seguir em frente. E pronto, e este é um desses momentos em que eu me considero uma pessoa. Não sei se já tinha dito isso, mas acho que sou uma pessoa em constante renovação e numa busca por aperfeiçoamento. Embora cada vez mais acredite e faça cada vez mais sentido este pensar que a perfeição é efetivamente uma ilusão, pelo menos neste plano, nesta vida terrena, mas vale a pena tentar ser cada vez mais aprimorado e, acima de tudo, como diz o professor Mário Sérgio Cortella, ter brio. E esse ter brio exige muita disciplina e às vezes exige. E brio não é a mesma coisa que orgulho, embora seja residualmente orgulho, que é nós hoje fazermos, ou neste momento estarmos a ter esta conversa e tentar alcançarmos patamares que nunca antes conseguimos alcançar. E então é esse brio, essa disciplina de querermos ser cada vez mais e melhores que me norteia. Ainda que cada vez mais eu por vezes me sinta desenquadrado no mundo que me rodeia, um, paradoxalmente parece que nunca fez tanto sentido eu nele estar. Sou aquilo que sou, e tento ter raízes, mas não âncora. Eu explico, raízes é bom
para nos disciplinarmos e termos os pés na terra, como os antigos diziam, mas a âncora é fixe desde que seja temporário, senão paramos, estagnamos e envelhecemos. E eu quero ganhar idade, não quero tornar-me velho. Divergi um bom pedaço, desculpa. Não, é isso mesmo. É quem tu és e é para isso que estamos cá, para te conhecer mais um pouco. Mesmo não querendo falar daquilo que tu fazes, vamos ter que falar um pouquinho sobre isso, não é? Sim, podemos falar, Faz tranquilo. parte do que tu és também, da forma como estás no mundo. Uma das coisas que eu reparei logo no primeiro contacto que tive contigo é que tens uma facilidade imensa em estar numa entrevista. Não sei tanto do outro lado como entrevistado, mas como entrevistador tu tens muito, muito à vontade. Porquê? Se alguma vez tiveste alguma coisa que tu faças para além do inquietações nesta área e que te dê essa agilidade? Olha, há 17 anos, o meu filho tem 16, há 17 anos, portanto 17, 18, 19, há 20, há 20 anos, eu experimentei sair do meu primeiro emprego civil, porque na altura trabalhava na Yazaki Saltano e em Ovar, e na altura proporcionou-se aquele momento de despedimentos coletivos e essas coisas todas. E então eu na altura fui um dos contemplados com a negociação e vim à minha vidita. E então dediquei-me a fazer tudo aquilo que na altura gostava, e isto é giro estarmos os dois a falar sobre isso, já vais perceber porquê. E então comecei a escrever umas coisas e a enviar para um jornal. Eu enviava para vários e tive uma experiência de, eu não chamo aquilo estágio, mas pronto, mas foi assim uma coisa desse género. Aí no Porto, na altura no JN, com vista a trabalhar no jornal O Jogo. Como correspondente local ou qualquer coisa assim. Agora, sinceramente, também já não me recordo muito bem. Mas para servir cafés não era bem a minha onda. A minha onda era escrever mesmo. E então aquilo durou uns dias e eu pensei, não, ando a gastar aqui tempo e gasóleo e pronto, não, não. Mas continuei a escrever uns artigos de opinião e etc. E a mandar para vários jornais. E então fui contactado por um senhor que curiosamente já faleceu recentemente, que era daqui de Oliveira das Meias, o senhor Aníbal Araújo, amigo do Hermínio Loureiro e etc. Um, e de outras pessoas que não me apetece agora falar. Não sou um grande, não as tenho como referência por isso, mas posso dizer tranquilamente o Eduardo Ferro Rodrigues, essa malta toda de cimeira do PS, não é? Pronto, e ele tinha um jornal em Oliveira das Meias, que era a Voz das Meias, e depois tinha vários jornalecos, perdoando o termo, aqui pela região. E um deles era em Ovar. E então o senhor perguntou-me o que é que eu fazia. E eu disse-lhe, olha, neste momento vivo dos rendimentos, e então vou fazendo aquilo que amo, que é escrever sobre o mundo que me rodeia e pronto. E por isso é que enviei estes artigos de opinião e tal. E ele, olha, você tem jeito para isto e tal, não quer vir trabalhar para aqui. Eu fui, não tinha nada a perder, fui. Então, foi-me feita uma proposta após alguns, para abreviar um bocadinho, após alguns artigos experimentais, foi-me feita uma proposta de fazer estágio. Na altura, hoje não sei se funciona assim, na altura podia-se ser jornalista após um ano de estágio em contexto de trabalho, com orientação de uma chefe de redação. Pronto, fiz isso, tornei-me jornalista regional. Entretanto, passado algum tempo, mudei de jornal, fui trabalhar para outro e tornei-me o responsável pelo caderno desportivo do Jornal de Ovar. E olha, foi um momento muito giro. Acompanhava a maior parte do desporto todo aqui no Conselho. E foi muito giro porque fazer perguntas sempre foi algo muito interessante. E então, escrever e fazer entrevistas, tu dizes que estou muito à vontade. Olha, naquela altura aquilo era um desafio, sabes?
Hoje estou mais à vontade porque me desprendi das regras do jornalismo, e as regras do jornalismo, não este que se vai vendo agora por aí, que está tudo, como nós sabemos, muito minado, e na altura, como eu passei por lá, hoje tenho uma ideia do que se está a passar. Não tenho uma ideia completamente avalizada, porque nem de longe nem de perto, só estando por dentro mesmo. Perdão. Mas já na altura nós fazíamos os chamados fretes, não é? Aqueles artigos que de vez em quando eu me lembro de provocar e digo que é a notícia de encher chouriços. O termo não é bonito, mas era assim que nós dizíamos. Que é tu pegares numa coisa absolutamente insignificante, mas para dar um jeito e para fechar ali um cantinho no jornal, fazes uma notícia qualquer. E então, mas isto vem de trás, e agora fugindo um bocadinho a isto, já vem de trás. Eu já escrevi muita coisa na minha vida, mas como tudo, eu sempre fui, por vários motivos, sempre me fui adiando, digamos assim. E escrever sempre foi, o meu veículo preferido de transpor cá para fora aquilo que me vai cá dentro. E dentro de mim, e agora parafraseando, rude e sombriamente, permite-me pessoa, existem muitos eus. E esses eus vão-se dando vazão, digamos assim, vão-se realizando através das coisas que eu escrevo. Sou um cagarolas, um medroso, e então nunca tornei nada disso público. É uma esfera que foi sempre muito íntima e que, ganhando forma, passado algum tempo, é colocada fora através de rasgar e queimar e entregar ao vento, se quiseres, da mesma forma que me chegou, através do vento. Caiu, realizou-se palavra escrita e depois é liberto. No entanto, e respondendo definitivamente à tua pergunta, não é que eu tenha grande à vontade a estar em entrevista, eu apenas desligo o meu complicómetro, que é uma coisa muito profunda que eu tenho, que é essa necessidade de saber os porquês. Eu trabalho com numerologia e hoje sei que nascido num dia 7 o porquê faz muito parte. E faz parte porquê? Porque eu preciso de. Olha o porquê aqui a vir, estás a ver? Porque eu preciso de encontrar alguma lógica para as coisas. Hoje vou fazendo um trabalho profundo de deixar-me fluir, tal como a música que estou a ouvir aqui, que vai borbulhando, que alguém simpaticamente há bocado me facultou. E eu deixo-me borbulhar e tirando as regras jornalísticas e os 5 Ws, que é em inglês isto é de base, em português não funciona tão bem, mas é onde, quando, como, porquê, com quem. Hum, Libertando-me disto, eu acabo por estar à conversa com as pessoas, e aliás é isso que eu digo sempre: estamos à conversa, não estamos aqui numa entrevista formal. Porque uma das coisas que eu sempre. Não era por aqui que eu queria ir, mas pronto, mas já agora vamos lá. Uma das coisas que eu sempre gostei muito foi de ir acompanhando os talk shows. Jô Soares, e alguns brasileiros e agora nós temos vários em Portugal a fazerem coisas desse género. O Rui Unas no YouTube, num canal privado que tem, que é o quê? Que é um formato de estás à conversa com a pessoa e de falares de tudo e de mais alguma coisa, sem metas, sem obrigatoriedades de estares a atingir seja o que for, ou a cumprir um propósito qualquer que esteja preso a um interesse qualquer, entendes? Então, não é que eu tenha a vontade, eu pura e simplesmente desligo a regra da entrevista e deixo-me fluir na conversa, que é uma coisa que eu descobri que, tendo-me posto à prova, que este formato de estarmos aqui à conversa e depois isto se tornar público, descobri que tem algum jeito, sim, que me deixo fluir, e que é também uma prova de superação, porque aparecer e falar perante gente é complicado, sabes? Porque depois essa gente, e eu faço essa diferenciação, essa gente começa a tornar-se pessoas, começam a tornar-se pessoas, e o gente, que é um conceito um bocado abstrato que envolve muita malta, não é? A ver-te ou a escutar-te, de repente começam a ser pessoas que estão ali em interação contigo. No entanto, este formato virtual permite-te essa distância de estares no teu conforto, e então, aproveitando isso, em nosso benefício, digamos assim,
eu acabo por conseguir conversar bem, e isso de alguma forma, depois de alguns episódios pessoais que me fizeram perder algumas competências sociais e me tornar uma pessoa um bocadinho mais tímida e mais fechada. E tu sabes disso, eu pessoalmente, no início sou um bocado acabrunhado, um bocado tímido, demoro a estabelecer conexão com as pessoas. Este formato permite-te, seres quem tu és, sem essas barreiras de teres as pessoas frente a frente, ali, de forma física. Se tenho jeito, opa, fixe, tenho jeito para alguma coisa na vida. Ah, vá lá, não sejas modesto, assim não vale. Assim não vale. E sim, na verdade, o formato de inquietações é isso mesmo. É uma conversa, não são entrevistas. É isso que nós nos propomos fazer. Estar à conversa com alguém que se prontifica a vir partilhar a sua experiência, a sua vida. E olha, hoje és tu. Diz-me lá uma coisa. Tu, para Uma além de coisa. seres um bom perguntador e um bom provocador, também tens uma característica que é seres terapeuta holístico. E uma É das coisas, verdade. é verdade, e eu andei a espreitar algumas das coisas que tu fazias e algumas eu já experimentei, já tive a possibilidade de estar lá para ver como é que era. Uma delas é instrutor de meditação e meditação guiada. Sim. Ah, uma, todos temos a ideia, ou quase todos temos a ideia, que meditar é estar quietinho, imóvel, de olhos fechados, em silêncio. E tu dás uma volta completamente diferente a esse conceito de meditação. Tu brincas, respiras e só depois é que viajamos. Como é que é isto? Olha, isso vem na sequência de uma reinvenção que me é convidada há anos e que eu sempre, teimosinho, sempre fui adiante e fugindo. Hum, eu fiz muitas formações e em todas elas chegava ao fim e tinha vários dilemas. E um deles era o ter de fazer assim e não assado. Eu já experimentei várias coisas e agora confesso que não estou numa fase experimental, estou numa fase vivencial. E percebi, a certa altura do campeonato, mas só, perdão, mas só há cerca de um ano e pouco, é que experimentei essa alquimia de uma forma mais assumida, mais transparente e verdadeira comigo mesmo. Comigo mesmo. Ahm, Aquilo que nós estamos a fazer aqui é um trabalho de meditação. Nós estamos a meditar, ok? Meditação é quando tu estás em presença plena, que é um termo muito usado agora, e acabas por estar também em mindfulness, ou seja, de mente completamente cheia neste momento presente, naquilo que estás a fazer, naquilo que te absorve por completo neste momento. E isso é meditação. Aliás, eu tenho sempre o vício de dizer sempre constantemente, pelo menos para grupos onde estejamos a iniciar ou que as pessoas ou que cheguem pessoas novas, eu tenho o vício de provocar e ir lá atrás e perguntar às pessoas se elas sabem quando é que o homem começou a meditar. E segundo o reza a lenda, que eu não faço ideia se de facto pá, foi realmente isso que aconteceu ou não, mas o homem, quando sai das cavernas e se torna caçador, ele percebeu que tinha de ficar quietinho para apanhar os animais que queria depois de comer, para ser sorrateiro, e conseguir apanhá-los. E isso obrigou-o a ficar quieto, a não usar a voz, não usar barulhos, a ser completamente presente naquele momento e estar ali completamente focado para depois, efetivamente, conseguir apanhar o animal. E como diz a Monja Coa numa brasileira, uma senhora velhinha velhinha não, idosa, eh, que eu acompanho com alguma frequência, meditar não é para pessoas calmas, meditar é para pessoas ansiosas. E eu consigo, perdão, eu consigo às vezes parecer muito calmo, mas dentro de mim há vulcões em erupção. E percebi que através da respiração, através do riso, nós conseguimos de alguma forma exorcizar
as energias mais densas, mais atribuladas que nós temos, de- hum, agora faltou-me o termo, mas aquelas que mais nos colocam agitação. E consegui perceber que através disso não só consigo libertar-me e ficar mais relaxado e mais presente no momento, como também acaba por funcionar e muito bem nos dias que correm, porque nós fazemos tudo, menos estarmos naquilo que estamos a fazer por completo. Isto tem a ver com o cotidiano, com as redes sociais, os meios de comunicação. Nós andamos num frenesim de atenção que não temos atenção nenhuma a nada, estamos sempre muito dispersos em tudo. E eu, como sou uma pessoa residualmente, eu gosto de me dizer isso, dispersa, hum, descobri que através de várias técnicas que nós podemos meditar, e muitas delas, muitas vezes, são coisas muito simples, como o respirar. O respirar é a base, não inventei nada. Isto vem do yoga. O yoga baseia-se muito na respiração, não apenas nas posturas todas malucas e tal, mas com uma respiração que no yoga eles chamam de pranayama. Já agora deve-se dizer a yoga e não o yoga. Um, as coisas que a gente aprende. As futilidades, não é? Como é que é? As inutilidades que a gente aprende. Um, mas a respiração é a base. Nós temos uma coisa chamada cérebro e ele processa a respiração, os movimentos de respiração processa-os normalmente, ok? Nós não precisamos de pensar se respiramos, se deixamos de respirar. Respiramos pura e simplesmente. Agora, trazer consciência a esse respirar e em vez de o deixar acontecer naturalmente e colocarmos o nosso cérebro a dizer assim, ok, agora vais inspirar em 4 tempos. 1, 2, 3, 4. O nosso cérebro não está habituado a isto, está habituado a fazer isto em automático. No momento em que lhe damos esse comando e fazemos o exercício junto, não pensamos em mais nada, porque o cérebro está a processar o foco de algo que não é habitual ele fazer. Então, estamos em presença plena, não conseguimos pensar em mais nada, estamos ali, pura e simplesmente, não vamos a mais lado nenhum, não pensamos o que é que vamos pôr a descongelar para fazer o comer no dia a seguir, nada. Estamos ali, naquele momento presente. Pronto, e isto eu fui experimentando várias vertentes e de facto fui percebendo, não só através da meditação, como para outras coisas também, que aquilo que funciona para mim não tem de funcionar para os outros. Agora, há de facto bases de trabalho que nós podemos usar e que nós, como animais, porque somos animais, supostamente racionais, temos uma base comum e essa base comum são coisas baseadas na nossa biologia. E nós muitas vezes esquecemos que somos um corpo também. E sendo um corpo, o corpo precisa de ser, isto vai soar muito mal, mas é real. O corpo precisa de ser domesticado para a partir daí nós nos dedicarmos a outros voos. E a meditação assenta um bocadinho nisso. Uma das coisas, por exemplo, muito rapidamente, já me estou a estender bastante, na meditação, por exemplo, uma das coisas que me fez muita confusão no início que eu experimentei, e eu, para variar, experimento sempre aquilo que não é a minha onda primeiro, e então eu experimentei a Swastika Yoga. E a Swastika Yoga é uma vertente do yoga que é muito disciplinada, muito rígida, e tu tens de fazer aquelas posições, ponto. Eu percebi que aquilo não funcionava. Porquê? Porque nós estávamos em stress. Imagina que vais experimentar yoga e tens um problema qualquer nas costas. Tu vais experimentar uma posição qualquer que não vais conseguir fazer porque te dói. Tu vais estar a fazer tudo, menos um exercício que te vai fazer bem. Bem, tu vais estar em dor. Na meditação, se tu estiveres numa posição que te seja desconfortável, pois eu garanto-te, eu experimentei isso. Tu vais estar a fazer tudo menos meditação, porque o teu foco vai direcionar-se para a dor e não para te abstraíres um bocadinho de tudo e ficares focada na tua essência. Então, meditação para mim é tudo menos desconforto e dor. Ok? Então eu percebi através da meditação e de muitas outras coisas também que fui experimentando que há uma coisa que faz todo sentido e cada vez faz mais sentido. Nós devemos respeitar os nossos limites. Podemos depois ir efetivamente beliscando-os e tentando superá-los, claro que sim, mas com o tempo, não forçar aquilo que não nos é confortável.
Então, na meditação, mesmo na própria respiração, eu vou tendo essa atenção, e essa é quase um mandamento, digamos assim, é quase um mandamento, é dizer às pessoas que, por exemplo, em meditação orientada, eu posso sugerir que as pessoas respirem num determinado ritmo e que façam um determinado exercício de respiração, mas que respeitem os seus próprios limites. Eu posso conseguir inspirar lenta e calmamente durante 4 tempos, 1, 2, 3, 4, e outra pessoa pode não o conseguir. Então é o respeitar os nossos limites, trazendo disso um trabalho efetivo de foco, de relaxamento e de bem-estar. Tudo o que não seja promoção do bem-estar é ritual, é deitar fora tempo e esforço. Então, cada vez mais eu tenho abandonado muitas coisas e me tornado num terapeuta que vai justamente em busca daquele gatilho pequenino, simples, e que pode impulsionar, pode proporcionar à pessoa um trabalho cada vez mais eficaz e baseado nas suas próprias necessidades, ir fazendo com que a própria pessoa se suplante. Desculpa, viajei um bom pedaço, mas acho que faz sentido cada vez mais dizer às pessoas que meditar não é estar numa posição de lótus, até porque eu já consegui fazer essa posição de lótus, mas depois não consegui sair e é complicado. Deu uma breca e não é fácil. Um, o objetivo é sempre procurar o bem-estar e ir sempre trabalhando no sentido de nos aperfeiçoarmos e superarmos. Meditar é para toda a gente. Esse mito tem de desaparecer de uma vez por todas. Todos nós conseguimos meditar. Uns podem meditar através de desenho. As crianças adoram isso. Podemos meditar através disto, vem muito na linha daquilo que o Osho deixou como legado e que escreveram sobre o que ele disse, porque o Osho não escreveu livro nenhum, foram pessoas que escreveram daquilo que ele disse. Meditar pode ser dançar, meditar pode ser pular, fazer o pino, celebrar, rir, dançar, cantar, caminhar, correr. Uma das coisas que a maior parte da malta, e isto vai soar muito mal, mas é o que é, e há bocado chamavas-me provocador, pois então aí vai. Cada vez faz mais sentido para mim, e quando eu vejo uma pessoa, por exemplo, a caminhar ou a correr de fones colocados e a ouvir música, essa pessoa vai a fazer tudo menos meditação. Entendes? Então a meditação é ficar quietinho. Pode ser e pode não ser. Muito bem. O teu projeto tem um nome muito giro. Espiral Primordial Terapêuticas. Espiral Primordial porquê? Olha, a espiral vem de um conceito que eu tomei contacto pela primeira vez através dos livros de Crayon. Eu agora já não sei em que livro é que li isso, mas há um deles em que ele explica, Crayon é uma entidade que é canalizada pelo Lee Carroll, de quem também eu já me afastei um bocadinho porque se tornou muito negócio e menos essência. Pronto, lá estou eu a granjear amizades, eu sei. Já foste. Mas há um dos primeiros livros em que ele explica que o tempo é como se fosse uma espiral, e aquilo fez muito sentido para mim. Sem ir muito a fundo em questões espirituais ou místicas, se quisermos, o tempo é uma ilusão. Nós precisamos de tempo porque estamos presos a uma linearidade. Mas essa linearidade existe aqui nesta nossa manifestação terrena. E fez muito sentido porque às vezes, e por exemplo, o déjà vu é disso um exemplo, há situações que nós vivemos e que parece que aquilo nos é familiar, mas é incompreensível para nós. Talvez já tenhamos experimentado numa outra vida, numa outra manifestação nossa, num outro plano, sei lá, whatever, aquilo em que cada um acredite. Mas fez sentido para mim a espiral, porque nós no fundo, vivemos várias manifestações de nós mesmos e muitas vezes através dos sonhos nós temos muitas comunicações que não compreendemos. Mas a espiral fez um sentido brutal porque ela está presente e até nos estudos numerológicos isso ganhou um enraizamento muito maior.
mas pronto, não vou entrar por aí. A espiral porquê? Porque faz todo sentido para quem não deixou, para quem deixou de acreditar em Deus a determinado momento e depois de repente é atirado a um espaço sem chão e que vai à procura de respostas e que de lá para cá mergulhou numa data de questões e numa data de reencontros consigo próprio. E o tal Deus misericordioso que depois, se nós não fizéssemos aquilo que ele mandava, éramos atirados ao fogo eterno dos infernos, uma coisa que sempre mexeu comigo desde muito cedo. Fui percebendo que se calhar há muito mais do que aquilo que os nossos sentidos veem, sentem, ouvem e por aí vai. E a espiral ganhou raiz em mim, porque para mim faz todo sentido que nós fizemos um projeto de autoconhecimento de uma entidade maior, talvez. E então experienciamos tudo aquilo que não somos, no sentido de nos aproximarmos cada vez mais daquilo que somos realmente, mas mais ricos, por experiências antagónicas, por experiências completamente paradoxais com a nossa essência. A espiral. Opa, primeiro porque gostei, depois porque fez sentido, e agora porque é uma coisa linda, porque me faz muito bem e me aproxima de algo que eu eventualmente possa ser, que não este ser sempre permeável ao erro. Tu falavas de Cryon, mas se tu fores procurar os maias, o sincronário da paz, o tempo para Sim, eles é uma sim. espiral, não é? E os maias eram os Está senhores do presente em tempo. várias culturas. Sim, 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 sim. exatamente. Muito bom. Portanto, já falaste, foste dizendo que fazes numerologia. Eu sei que começaste eventualmente pelo Reiki, Foi. como todos, não é? E depois vou-te fazer aqui, vou-te confessar uma coisa. Vou-te confessar o meu preconceito. Tarô e baralho cigano. Quando eu vi, digo assim, que luzes, como é possível? Porque eu sempre tive este preconceito. Não está aqui ninguém para ouvir, eu posso dizer à vontade, não é? Muito bom. Não sei, é muito. Sempre o associei, desculpa a expressão, a cosquice, a qualquer coisa que não achei simpático. Não obstante, posso lá saber porquê. O primeiro convite que te fiz foi para que apresentasses o teu trabalho. O que é que te levou a chegar ao tarô e ao baralho cigano? Às cartas que fascinam todas as pessoas. Olha, tal como a primeira formação que fiz na vida nas áreas espirituais foi o Reiki. E eu fui porque sim, precisava de respostas. E de repente, e tal, porque não cartas? Eu fui. E fui percebendo, pronto, isto para abreviar, senão estávamos aqui imenso tempo à conversa e não temos esse tempo todo. Eu incursei nesse mundo, fiz duas formações nos arcanos maiores. Depois fiz nos arcanos menores e entretanto cheguei ao baralho cigano. E recentemente fiz uma pausa e senti o porquê dos meus conflitos que eu falava ali atrás. Chegavas ao final das formações e depois havia imensos conflitos, e isso foi sempre um padrão, e eu quis perceber efetivamente esse padrão. Hoje reconheço, e tu falavas em preconceito, minha querida, está presente sempre, ok? Aquilo que, como dizia a pessoa mais uma vez, que me perdoou, a egrégora de Pessoana, um, primeiro estranha, depois entranha, ok? E as ferramentas que eu fui adquirindo através dessas várias formações e etc., foram-me levando para caminhos muito interessantes e às quais eu ficava apegado, porque também existe apego espiritual. Ok? Pronto. Já disse isto, depois a gente pode conversar sobre isso. E eu ficava ali apegado àquilo porque sim, ressoava comigo. Mas depois a forma de trabalhar, o que lhe vinha agregado, deixava-me sempre muito. Eu não digo deprimido, mas angustiado, se calhar. Angustiado porque eu gostava, mas ao mesmo tempo via justamente isso que tu dizias. E a pergunta que tu me disseste foi da cosquice, etc. Pois é.
A maior parte das pessoas acaba por, e é julgamento, opá, chamem-lhe o que quiserem, mas é a minha observação das coisas e aí estou em sintonia com a tua pergunta e a tua provocação, porque é muito boa. Hum, Há muita malta a trabalhar, sim, efetivamente, com os baralhos, com os oráculos, que foram convencionados como tarôs, para a cosquice, para a adivinhação. E na primeira formação que eu tive, que foi de tarô de Marselha, eu tomei contacto com uma expressão que ainda hoje, e sobretudo hoje, gosto de relembrar. Os oráculos são ferramentas divinatórias e não adivinhatórias. Eu vou voltar a dizer divinatórias, ou seja, são ferramentas como muitas outras, em que nós utilizamos para nos aproximarmos do divino que em nós habita. Não tenho dúvidas, todos nós somos divinos, mesmo aquelas pessoas que a gente gostava de não ter conhecido, que depois, se mergulharmos mais fundo, percebemos que foram importantes nas nossas vidas, por mais que nos tenha doído e tenha causado prejuízo, é o que é. Essas ferramentas, de facto, podem ser usadas tanto para um trabalho sério como para um trabalho de manipulação. Ora, querias verdades, aqui vai. Eu sei, não vou granjear amizades. Mas é o que é. Nós, quando temos um espaço aberto ou quando queremos ganhar dinheiro e conseguimos encontrar uma fragilidade na pessoa, usamos o tarot, usamos o baralho cigano, usamos a mesa radiónica e muitas outras coisas que por aí andam, que não deixam de ter a sua validade. A questão é como é que são usadas. O baralho cigano pode ser usado, por exemplo, para, através do misticismo de uma egrégora que não tem nada a ver com romenos nem com gente de rendimentos mínimos, ok? Tem a ver com uma egrégora de um povo que vem efetivamente do Oriente, segundo o que vai sendo mais consensual naquela linhagem, de estudo e etc., porque isto não é ao caso que vem. E supostamente terá sido um povo que, por causa das castas e etc., que ainda hoje existem na Índia, migrou de lá e depois se foi espalhando um bocadinho pelo mundo todo. E estas ferramentas, os baralhos, os tarôs, podem ser usadas para as pessoas conhecerem os potenciais e respondendo de uma forma bem profunda à tua pergunta e muito objetivamente, o mais que eu conseguir. Um tarô, tal como um baralho cigano ou muitos outros oráculos, podem ser usados para perceber os potenciais que a pessoa tem naquele momento, aquilo que viveu e quais os seus maiores desafios e as possibilidades que a pessoa pode desenvolver dali para a frente para se superar, evoluindo e deixando de repetir padrões na vida. Uma das coisas que eu não faço, e essa foi uma das razões pelas quais durante algum tempo fiz várias interrupções nas leituras de tarô, foi justamente a questão de dar respostas. E de uma forma muito objetiva, hoje eu digo às pessoas: queres chorar, baba e ranho? Queres de facto melhorar-te? Queres de facto mergulhar em ti e trabalhar-te a sério? Então eu não tenho respostas para ti. Tenho sim cenários possíveis que tu vais escolher, a responsabilidade é tua. Eu apenas sou aqui um intermediário. Não há respostas prontas, não há soluções. Quem quer soluções e quer respostas, vai de facto àquelas pessoas que trabalham e que dizem vai acontecer isto, isto e isto. O livre-arbítrio da pessoa que está a ouvir aquilo fica imediatamente condicionado a isso e depois já compra qualquer coisa, já gasta o dinheiro que for preciso para que os cenários mais dantescos e sombrios não venham a acontecer. Eu sei que isto não é agradável, mas eu digo às pessoas: opá, queres soluções? Vais a um hipermercado, compras feito e pagas, ponto. Então o tarô para mim, e o baralho e outros oráculos, são ferramentas de autoconhecimento e de promoção do melhor da pessoa, e não aquela ideia que nós temos como portugueses, que é o destino, é isto que vai acontecer, ai, lá vem o fado. Não, chega, basta disso, basta. Cada um de nós é divino, como eu dizia no início. Se é um instrumento divinatório, é para nos aproximar da nossa essência. E na nossa essência, todos nós somos seres divinos, seja o que isso for para cada um de nós, que estamos aqui numa roupagem biológica, mas tal como o JC, que alguém carinhosamente diz, há uns anos atrás, de repente me apareceu,
pelo menos a figura, digamos assim, que eu não tenho muita facilidade em fazer visualizações, mas de vez em quando tenho vislumbres, como eu gosto de chamar, e aquilo para mim mexeu muito comigo. Uau, eu estou a alucinar, mas eu não tinha fumado nem LSD, nem nenhuma outra substância psicotrópica. E daí para cá fui percebendo que, de facto, para mim, eu nunca fui tão crente e tão religioso como agora, sem pertencer a religião nenhuma e sem acreditar num Deus que me venderam desde sempre. Eu hoje acredito que cada ser humano é um ser em forma humana, mas é divino, está aqui com um propósito, com uma missão, e todos nós não andamos aqui ao acaso. A vida não faria sentido para mim se fosse apenas e só isto, nascer, começando pela dor, como, e tu sabes isto que eu estou a dizer, e depois terminar por aprendermos, crescermos, trabalharmos, reproduzir-nos e pronto, é aquilo. Não pode ser só isto, tem de ser algo mais. Só assim faz sentido, senão não faz sentido nenhum. E então eu hoje utilizo, e tu sabes disso, eu hoje utilizo um baralho, desculpa, um tarô, e juntei-lhe o baralho cigano porque fez sentido para mim. E enquanto lê uma parte da pessoa e daquilo que está a acontecer com ela e potenciais daí para a frente, o outro traz esclarecimentos, traz linhas de orientação, mas a escolha é sempre nossa, é sempre da pessoa, é sempre individual. Então eu procuro de uma forma, pá, eu vou dizer que é ética e vão-me chamar presunçoso, mas é isso a minha linha, é ler aquilo que existe e que já passou e desvendar cenários possíveis para a pessoa tornar-se de facto melhor do que no momento anterior. Esse é efetivamente a minha linha orientadora e é para isso que eu uso as ferramentas que tenho hoje. No passado já fiz a asneira como toda a gente fez, mas se há coisa que eu gosto é de levar a pessoa ao estado de crisálida, ok? A meter-se dentro daquela bolinha de transformação e depois, no momento certo, ela, por ela própria, abrir as suas próprias asas e voar. Já me calei. Bem, isso faz-me lembrar um evento em que os dois participamos e em que eu estive a assistir e fazia parte do meu preconceito que tarô, baralhos, era coisa para mulheres. Pronto. E eu sou muito preconceituosa, cada vez mais vou percebendo a quantidade de preconceitos que eu tenho para libertar. Somos todos. E uma coisa que eu achei maravilhosa de assistir é que são jovens que se aproximam para receber uma leitura, as mulheres e os homens. E no final de cada uma daquelas tuas consultas, leituras, quando tu abraçavas as pessoas, jovens, mulheres, homens, eu vi muitos, muitos e muitas com lágrimas nos olhos, tocadas. O que é que tu fazes às pessoas? O que é que tu passas às pessoas? Tens noção disso? Queres que eu seja muito verdadeiro e despindo-me completamente? Eu dou às pessoas aquilo que durante muitos anos não recebi e percebi que esse é o meu é o meu superpoder. Presunção, chama-lhe o que quiseres, arrogância. Há uma coisa que me inquieta muito, e permite-me a brincadeira, que é os terapeutas e a crítica aos terapeutas. Inquieta-me mesmo muito. Eu ando a trabalhar isto porque mexe comigo a níveis muito profundos. Efetivamente, um terapeuta é um ser em autorrenovação, passível de erro e em constante autocura. Não somos divinos no sentido de sermos perfeitos e nos transportarmos para os outros. Isso é treta, ok? É mentira pura e dura. Não, somos humanos. Somos humanos. E, e eu não estava a contar com essa. O que é que eu dou às pessoas? Olha, eu adoro os sorrisos rasgados, adoro as lágrimas que correm. Não me perguntes porquê, adoro porque
Eu curo-me ajudando as pessoas a curarem-se. Não sou eu que as curo, são elas que se curam. Há coisas que eu faço e que digo que eu não tenho explicação para elas. E aprendi a render-me a isso. O meu trabalho é de rendição e de desligar o complicómetro. Eu gosto daquilo que acontece, gosto, e tento que isso não me alimente demasiado o ego, porque nós entramos logo ali naquela coisinha do orgulho, do ego, não é? Hum, mas efetivamente eu percebi que aquilo que eu sempre quis receber e que nunca recebi, eu consigo dar aos outros, porque em potencial todos somos divinos, volto a recordar, e está cá. E então aquilo que eu dou, eu não penso que vou dar, percebes? Por simplesmente surge e acontece e eu deixo fluir. E esse é o meu trabalho. Se isso vai rasgar um sorriso na cara da outra pessoa, é ótimo. Ajuda a que o meu sorriso, que muitas vezes teima em não surgir, venha também e se mostre. Se isso ajuda, porque eu sou uma pita chorona, convém já dizer, se isso ajuda a outra pessoa a chorar, é ótimo. A água flui, entendes? Lava o rosto, mas perdão, é a fonte a fazer o seu trabalho, a espiral, entendes? A espiral primordial, que para mim é de facto um caminho de regresso a casa. O que é que eu faço às pessoas? Opá, nem eu sei. A única coisa que eu sei é que pura e simplesmente me entrego ao momento e aquilo que tiver de ser. Não sou eu que curo ninguém. Se calhar as pessoas que tu dizes que vão dali com um sorriso e que vão com um abraço, se calhar curaram-me a mim, e eu curei-as a elas. Pretensão. Elas curaram-se e eu curei-me junto. Sei lá, por aí. O que é que eu faço? Não tenho culpa de nada, menina. Ah, muito bom. Não tenho culpa de nada. Olha, tu há Não sou pouco, responsável por nada. nada, nada. Há pouco falavas numa coisa que íamos voltar a falar mais à frente. Apego espiritual. O que é isto? Somos Ah, humanos. Somos humanos. Nós gostamos de eu curei-te, tu sim. deves-me. Ahm, eu pego num baralho cigano, e vou fazer uma formação, é pá, porque sim. E pensei assim, pronto, eu tenho cara de cigano, então vou fazer formação de baralho cigano. E chego lá e a formadora dá a todos um baralho e a mim dá um diferente. E eu penso assim, pronto, estou a ser discriminado. E depois, e depois fiz a formação e percebi que curtia muito aquilo. E apego espiritual. Apego espiritual é quando tu começas a fazer uma coisa e aquilo dá certo, e de repente tu, epá, é este o meu caminho. E então gostas de fazer aquilo e depois queres fazer aquilo sempre da mesma forma. E nós apegamos a essa coisa à conformidade, entendes? E hoje, de vez em quando, eu recordo que eu não sou uma pessoa normal. Ótimo, entendes? E quando me dizem, epá, és mesmo normal, eu fico muito feliz, porque quando me chamarem normal, significa que eu pertenço àquela coisa que eu chamo de normose, que é ser uma coisinha norma, não é morna, é norma, que é em linha com tudo o demais. Não, cada um de nós é único. E efetivamente, quando nós percebemos que estamos a apegar-nos a determinada coisa, é tempo de mergulhar e perceber o que é que cria ali aquela dependência entre nós. E não estou a falar de relações humanas, aí o apego é um bocadinho diferente. E olharmos para essa ferramenta e dizermos assim, ok, o que é que eu gosto tanto aqui que ressoa comigo, mas porque é que eu estou a usar isto sempre da mesma forma? Eu, se te puser as cartas a ti neste preciso momento, vou fazer uma determinada leitura. Daqui a 5 minutos, ou logo imediatamente a seguir, fizer uma nova tiragem, para responder exatamente à mesma pergunta, não vai sair as mesmas cartas, vão sair outras, a tiragem vai ser outra. E aquilo que te vou dizer, aquilo que vai surgir é uma coisa completamente diferente. Então, é esse o desapego que eu falo, nós querermos fazer as coisas sempre da mesma forma. Não é possível, porque cada um de nós é diferente. E se cada um de nós é diferente e o próprio tempo que nós falávamos há bocadinho é diferente, está em constante transformação, então nós temos de perceber que fazer as coisas da mesma forma, sempre, pode ser tudo, menos uma coisa séria. Porque sério mesmo, há uma frase linda que diz o seguinte: eu desconfio das pessoas, como é que é?
Eu desconfio das pessoas. Desculpa, agora fugiu uma. Como é que é? Eu não confio em pessoas que nunca se riem, não são pessoas sérias, é mais ou menos isto. Essa postura de olhares para as coisas e perceberes que aquilo que estás a fazer agora, naquele momento, funciona, desapegar-me dessa ideia que no momento a seguir já não vai funcionar, vai ser uma coisa completamente diferente, ajuda-me a estar vigilante e perceber que cada momento é um momento. E aquilo que eu faço agora que está a funcionar, daqui a 5 minutos não vai funcionar de uma forma completamente diferente. E isto faz-me ajudar a estar consciente de que quando eu faço uma consulta, e tenho ali à frente uma pessoa, a outra pessoa a seguir, ou depois, é uma pessoa completamente diferente, um universo de universos completamente diferentes. É esse o apego que eu falo. Nós às vezes encontramos uma fórmula e apegamos-nos àquilo e vamos usando aquilo como, eu gosto de dizer, como chapa-sete. Não pode ser. Cada um de nós é único, tem histórias que ninguém conhece. Debaixo daquela pele habita um cosmos de universos multifacetados, com muitas dimensões. Um, epá, e é isso que torna o ser humano fantástico e ao mesmo tempo muito desafiante e às vezes muito infartante também. Mas é um universo de descoberta que, se nós ficarmos ali conscientemente vigilantes, nós vamos perceber que eu agora utilizo o baralho cigano, mas tu podes-me pedir uma consulta e eu finalmente vou sair da caixa com uma coisa que inventei há uns tempos atrás, mas decidi que vou continuar a usar o mesmo nome todo defensivo, porque a gente também precisa de usar o marketing a nosso favor, é o que é, vale o que vale. Um, e vou voltar a retomá-la, que é através da conversa, muitas vezes nós podemos ajudar as pessoas e ajudar-nos a nós a compreender a outra pessoa e a compreender-nos a nós. E muitas vezes não precisamos de uma terapia formal para ajudar a outra pessoa ou para acompanharmos aquela pessoa numa jornada de. Porque às vezes tudo o que precisamos é falar, é desabafar. Só isso. E em vez de fazermos uma mesa radiónica, estourarmos 50 ou 70 paus, se calhar uma conversa ajuda um bocadinho e vai fazer a outra pessoa. Eu sei, fui muito mauzinho agora, pronto, é o que é. E a outra pessoa desabafou, alguém a escutou, e a escuta ativa é isso, é ouvir efetivamente o outro. Ouvir e escutar, porque ouvir às vezes nós ouvimos, mas não escutamos. Desapego espiritual para mim é perceber que aquilo que surge naquele momento, no milésimo de segundo a seguir, já não é aquilo, é uma coisa diferente. Claro, um dos maiores dons do ser humano, criatividade em tudo. Yeah. Nós somos criadores. Exatamente. Não devemos estar sempre a fazer o mesmo, porque não viramos máquinas. Olha, Vitorino, há coisas que não mudam e, portanto, o meu papel é sempre este. Estamos apertadinhos de tempo. Olha, diz-me lá, assim, de repente, no geral, no particular, um dos teus maiores desejos neste momento, aqui e agora. Ui. Um, Um dos meus maiores desejos. Eu tenho muitos, mas todos eles são de apegos e de materialidade. Não, agora falando a sério, o meu maior desejo não é um desejo. Ahm, ok, o meu maior desejo é conseguir, e sim, é um desejo. Aí sim, é um desejo, é conseguir todos os dias conferir ao mundo algo construtivo. Nem sempre conseguimos, por vezes apetece-nos. Eu digo muitas vezes a brincar, ainda bem que eu não tenho licença e uso de porte de arma, porque senão eu matava muita gente. Isto vai soar muito mal, mas é o que é. Somos humanos, não somos espirituais, porque eu não acredito em pessoas espirituais e pessoas não espirituais. Todos nós somos espíritos encarnados e, portanto, somos todos iguais. Somos juntos. E é hora de as pessoas perceberem, eu, tu, todos nós, que o teu pensar, o teu sentir diferente é aquilo que torna o meu sentir diferente, o meu pensar diferente, mais rico. Por tu seres religiosa,
e eu ser espiritual, eu não sou melhor do que tu, nem vice-versa. Todos nós somos diferentes. E é juntos, na diversidade e na multiplicidade humana, que crescemos, que nos tornamos mais ricos. E parafraseando o Eduardo Marinho, que é um brasileiro que eu admiro imenso mesmo, no dia em que nós percebermos que nós somos a base da pirâmide, no dia em que nós percebermos que temos o poder em nós, e não estou a falar o poder de exercer sobre os outros, não, estou a falar do poder responsável, porque liberdade para mim rima com responsabilidade. Quando nós percebermos que todos nós temos poder, somos poderosos o bastante para sermos melhores no segundo a seguir, o meu maior desejo é mesmo esse, que cada um de nós, e eu incluído, ganhe consciência de que eu posso ajudar a construir um mundo melhor. E esse mundo é um mundo de liberdade, sim, mas de responsabilidade. Liberdade barra responsabilidade. Há bocado eu escrevi uma coisa muito gira que saiu-me pura e simplesmente e vai ser o meu mote para os próximos dias e tempos. Responsabilidade. Resolvi inventar uma palavra, responsabilidade. O meu desejo é que cada um de nós, eu incluído, tenhamos cada vez mais responsabilidade. Não há, e agora brincando com Sócrates, não estou a falar dos Magalhães, estou a falar do outro, ok? Do grego. Uh, podem, a propósito de liberdade, podem tirar-me a liberdade toda. Podem me prender e condenar à morte, mas o meu espírito jamais será refém de quem quer que seja. E nos tempos que correm isto faz cada vez mais sentido. E depois, eu não sou um teórico da conspiração, não sou um chalupa, sou tudo isso e mais alguma coisa. Tem dias. Aquilo que me chateia, e aquilo que eu desejo é que as pessoas que encontraram na revolta um caminho, que percebam que a revolta só atrai mais revolta, mais ódio, mais raiva, mais guerra, mais tudo aquilo que é disruptivo. E se por um lado a disrupção é ótima porque nos ajuda a descarnar aquilo que não tem sentido de ser, por outro lado não leva a construção nenhuma. O meu maior desejo é que encontremos todos caminhos de construção. Todos. Obrigada, Vitorino. Gratidão eu pelo desafio, Madalena. Não vou dizer mais nada, vou só dizer até ao próximo Inquietações. Muita gratidão. Espero que que estas palavras ressoem com alguém. E, acima de tudo, grata por seres também provocadora, por agitares, dares espaços a pessoas e trazeres contributos fantásticos. Sim, estou-te a puxar o lustro. E trazeres contributos fantásticos e prometeres para o mundo construtivos e prometeres também aliciado a estar aqui neste projeto que me inquieta e me preenche também. Obrigada. Gratidão.